Vamos falar aqui agora sobre os níveis de pastejo que a gente tem quando nós vamos colocar o animal em cima de um piquete, que é o subpastejo, o superpastejo e o pastejo ótimo, ou também chamado de pastejo ideal. Antes de mais nada, gente, acho importante nós definirmos os termos capacidade de suporte e taxa de lotação. A capacidade de suporte basicamente é quanto cabe naquele pasto, então está diretamente conectado com a produtividade daquele pasto, com a capacidade dele de gerar novas folhas, novos perfilhos. E assim a gente sabe quanto que ele vai produzir, para assim eu poder calcular quantos animais eu vou colocar em cima. Já a taxa de lotação é a quantidade de animais que tem em cima daquele piquete. Então existe essa diferença porque o subpastejo, o superpastejo, o pastejo ótimo é exatamente a relação entre esses dois. Vamos começar aqui pelo superpastejo. O superpastejo é quando a minha taxa de lotação é mais alta do que a minha capacidade de suporte. Ou seja, tem mais animais do que o meu pasto aguenta. Isso vai causar um superpastejo. Pastejo é o ato do animal comer o pasto. Se está causando um superpastejo, como que eu vou identificar isso visualmente? A partir do momento que eu vejo o meu pasto abaixando, eu tenho um sintoma de superpastejo. Já o subpastejo é quando eu tenho uma taxa de lotação menor do que a minha capacidade de suporte. Ou seja, o pasto está produzindo mais do que os meus animais comem por dia. Visualmente eu consigo identificar isso a partir do momento que eu vejo que o meu pasto, mesmo com animais em cima, ele está subindo. O que nem sempre é muito interessante, a não ser que você vai usar para um motivo específico que eu já vou explicar para vocês, lado positivo e lado negativo. Já o pastejo ótimo é uma medida muito utilizada em rotacionados, quando eu vou medir já estimando uma capacidade de suporte elevada por causa de um rotacionado bem feito, mas também muito utilizado em pastejo contínuo, onde eu pretendo manter a altura do meu pasto de acordo com a quantidade de animais que eu vou colocar em cima. Aquele pasto tem que se manter naquela altura ideal. Então, o pastejo ótimo ou pastejo ideal é quando eu tenho a capacidade de suporte igual à minha taxa de lotação. Tendo esses três termos em mente, o que pode acontecer de ruim se eu submeter o meu pasto a um superpastejo? A partir do momento que eu deixo os meus animais abaixar demais o pasto, eu tenho um limite até onde que eu posso chegar com isso, que é a altura de reserva. Que eu vou ter um outro vídeo que eu vou conversar com vocês um pouco sobre a altura de manejo de capim. Quando eu chego nessa altura de reserva, eu preciso tirar meus animais, por isso que a gente chama isso de altura de saída ou altura mínima do capim. Porém, a maioria das fazendas que usam o superpastejo de forma errada acabam deixando os animais comer mais. É o famoso pasto rapado, né? Quando passa demais dessa altura de pastejo mínima e aí começa alguns sintomas que não são muito interessantes para a fazenda. Por exemplo, exposição excessiva do solo. Se bater sol demais em cima do solo, pode mudar algumas características químicas e algumas características depois, posteriormente, né, bioquímicas desse solo. Em um prazo muito longo, pode chegar até mudar características físicas, como a textura do solo também. Mas o principal vai ter um aumento de acidez nesse solo, que vai mudar algumas características que às vezes se você tivesse adubado ele ou ele era um solo bastante produtivo, vai deixar de ser com pouco tempo. Quando você muda essas características do solo, começa a aparecer outros sintomas que são indesejados. Por exemplo, aparecimento de ervas daninhas. As ervas daninhas se desenvolvem com mais facilidade em um solo de baixa qualidade. A partir do momento que eu expus demais o solo, ele ficou de baixa qualidade, essas ervas daninhas vão querer aparecer e não vai ter pasto para poder tampar o aparecimento delas. Logo, elas passam na frente do pasto, cresce por cima deles e a gente tem um aparecimento excessivo de ervas daninhas. Qual que é uma das melhores formas de evitar a formação de ervas daninhas, principalmente as mais fracas dentro da fazenda? Deixando o pasto cobrir bem o solo. Pasto cobrindo bem o solo, você não dá espaço para crescimento dessas ervas. Aparece uma ou outra por ali, muito mais fácil de controlar, né? E quando que eu posso usar o superpastejo a favor da minha fazenda? Quando eu tenho um pasto que está passado demais. Eu utilizo uma lotação bem mais alta para baixar o meu pasto de propósito. É uma outra forma de usar
para baixar o pasto, senão a roçadeira. Porque a roçadeira, além de ser agressiva com o pasto, você perde muito material. Então é melhor você aproveitar esse material, os animais comendo, digerindo, ganhando energia, enquanto você abaixa o pasto, do que você usar a roçadeira e desperdiçar muita massa forrageira. Então o super pastejo é muito bem utilizado assim. Mas para ser bem utilizado assim, eu preciso de medir as alturas de pastejo e tirar os animais antes da altura de reserva ultrapassar. Agora, por outro lado, o que eu tenho de negativo e o que eu tenho de positivo no subpastejo? Primeiro lugar, negativo. Subpastejo, quando você deixa sobrar demais o capim, mas ainda tem animal em cima dele, o capim começa, em primeiro lugar, a criar talo por causa da altura de manejo dele. Bateu uma determinada altura, para de bater sol na parte de baixo do capim. E para levar essa folha mais para cima e captar mais sol, mais energia do sol, ela começa a criar talos e joga essa folha para cima. Então a proporção folha-talo diminui bastante e a gente passa a ter uma concentração maior de talos, digestibilidade menor do capim, uma qualidade despenca também. Então o subpastejo faz com que os animais continuem comendo a parte boa do capim e começa a sobrar só talo. É típico ver em propriedades que usam o subpastejo de forma incorreta uma proporção de folhas muito baixa e muito talo na massa forrageira. Agora, como que eu posso usar o subpastejo de forma correta? A gente utiliza muito isso na nutrição ativa. Como os animais eles têm menos disputa entre os outros animais, eles acabam comendo uma maior quantidade de folhas e de ponta de capim também, que é a ponta da folha, inclusive. Isso dá um ganho de peso individual mais alto. Mas eu não posso usar por muito tempo por causa do malefício que eu acabei de falar. Mas se eu usar por pouco tempo, tirar os animais ao final desse tratamento e depois entrar com um lote fazendo super pastejo para baixar esse capim, eu tenho uma ferramenta excelente nas minhas mãos. Eu gosto de fazer muito isso, por exemplo, em terminação nas propriedades, principalmente quando eu vou usar uma suplementação energética de baixo efeito substitutivo. Os animais têm um altíssimo ganho de peso com um consumo bastante regulado. Isso acaba dando uma lucratividade muito boa para aquele lote. Lógico, né? Eu compenso de um lado e descompensa do outro. Eu vou passar uma recria por cima daquele capim para me ajudar a baixar bastante o capim numa suplementação ali adensado ou proteinado de baixo consumo. Como que eu posso mensurar a taxa de lotação para saber se está em superpastejo ou subpastejo no meu rotacionado ou no meu alternado? Quando eu tenho esses manejos de pastagem, rotacionado, alternado, etc., que inclusive eu vou deixar um link aqui para vocês da playlist que fala sobre esses manejos de pastejo. Vou deixar aqui em cima, fala sobre o contínuo, sobre o alternado e sobre o rotacionado. Muitas pessoas acham que a gente tem que medir lotação a partir de um piquete do rotacionado, mas na verdade não. Eu tenho que pegar o tamanho da área em termos de módulo completo e medir a lotação em cima desse módulo completo. Porque realmente vai ocorrer um super pastejo no piquete que o animal está agora. Mas depois ele sai desse piquete e pula para o próximo. E depois pula para o próximo. Quando ele voltar para esse primeiro, o capim está na altura correta novamente. Então eu não vou ter um super pastejo sempre naquela área. Eu vou tirar os animais e mudar para outro local, estimulando o crescimento do pasto, porém em áreas específicas. No módulo eu não tenho super pastejo, eu tô com a lotação equilibrada, controlada em pastejo ótimo. Só que eu faço esse giro para estimular o crescimento do capim. E como que eu posso utilizar principalmente pastejo ótimo e subpastejo para poder lucrar mais na pecuária? Usando o método de nutrição ativa, que você encontra na Escola de Pecuária Lucrativa. Eu vou até deixar uma aula gratuita sobre a nutrição ativa aqui no link na descrição para você e vou colocar no card aqui em cima também. Dessa forma você vai descobrir ferramentas que podem fazer a sua pecuária lucrar mais, ainda mais aproveitando os períodos onde a gente tem maior desenvolvimento do capim, para os seus animais reduzirem mais o consumo e ter um lucro por arroba produzido muito mais alto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é esse sininho que tem do lado do inscreva-se, e assim você vai receber sempre que a gente lançar um vídeo novo, ele vai aparecer para você por notificação. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.